Bom, é um prazer estar falando com vocês hoje aqui e recebendo o nosso amigo Marco Pérez, que tem muito a registrar, parte imensa da história, particularmente do programa de saúde coletiva, de pós-graduação em saúde coletiva, vem do tempo que o Marco estava conosco. Também a política de ações afirmativas que nós temos hoje na universidade, com toda certeza, deve a estudos que Marco teve junto com Marcelo Trachtenberg, com outros grupos. Então, quem é Marco? Nosso amigo Marco Pérez é um cirurgião dentista formado pela Faculdade de Odontologia da USP, em São Paulo, e que fez carreira como pesquisador aqui no Brasil por muito tempo, pelo menos 3 décadas do que eu me recordo, em termos de história. Foi o primeiro coordenador do programa de pós-graduação? De doutorado, sim. Foi na época, isso. Mas esteve no grupo de criação do programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui na nossa universidade. Foi coordenador, inclusive, também. E hoje, na verdade, há 13 anos, tanto Marco quanto Karen, a esposa, estão fora do Brasil, mas eu vou deixar aqui que você conte essa história mesmo. Com toda certeza, a figura do Marco Pérez, não só como um grande nome da epidemiologia em saúde bucal brasileira e mundial, é algo que nos orgulha muito, mas não só a criação do programa e o andamento do departamento, do nosso departamento de saúde pública, tem muitos efeitos de muita coisa que Marco plantou aqui. Tanto que hoje, no próprio departamento e no próprio programa de pós-graduação em saúde coletiva, tem vários ex-orientandos e ex-orientandas do Marco, atuando com muita força nessas frentes. Então, acho que como primeiro momento, Marco, queria que você comentasse um pouco para registro do que você lembra, as principais questões de quando você estava aqui na UFSC. Eu acho que esse é um ponto importante. Tá, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Para mim é uma satisfação. Estava brincando, a Karen estava brincando que a gente saiu da UFSC, mas a UFSC nunca saiu da gente. Então cheguei na UFSC em março de 1995 como professor substituto. Eu fiquei por 1 ano como professor substituto e naquela época, Rodrigo, eu fiz o concurso, eu não tinha doutorado ainda. Era possível isso, tinha pouca gente com doutorado, não existia doutorado em saúde coletiva aqui em Santa Catarina, então tinha pouca gente com doutorados que tinham feito no Rio de Janeiro, particularmente na Fiocruz, eu acho que quase todos na Fiocruz e alguns colegas fizeram no exterior também. Então foi em 95, 96 eu entrei como efetivo. E eu encontro com a professora Elza, era chefe do departamento na época, eu falei, eu quero entrar nesse departamento. Mas você é da odonto, você é dentista? Eu falei assim, não, mas a minha formação foi em saúde pública, eu fiz especialização em saúde pública na Faculdade de Saúde Pública da USP, depois eu fiz o mestrado em saúde pública. Eu sempre quis entrar no departamento, e entrei em 96. E aí eu não tinha doutorado, a partir do momento que eu fiz o doutorado em 2002, eu passei a orientar, e outro dia eu estava atualizando o currículo, essa coisa de quem está ficando velho, foram mais de 50 orientações de mestrado e doutorado, mais de 50, e a grande parte delas aqui. Então eu digo, não só aqui, mas em todo lugar, que eu devo muito à minha formação na escola pública brasileira, na USP, e na minha alma mater, que é a UFSC. Eu falo isso em todos os eventos e as pessoas me identificam, apesar de eu ter feito uma trajetória também fora do Brasil, as pessoas me identificam muito com a UFSC, com Florianópolis e com o nosso programa. Então eu tive a experiência, como você disse, de ser primeiro vice-coordenador do programa, durante a gestão da professora Sandra Capone. Depois, então eu fiquei 6 anos na coordenação do programa, e depois como vice, depois mais 4 como coordenadora. A professora Marta era a vice.
E durante essa trajetória, na verdade, a gente também acompanhou um momento de transformação, mas também de alguma tensão, é bom que se registre, porque a gente almejava melhorar o programa e sempre teve uma discussão em torno dos indicadores que a CAPES exigia e uma certa crítica a uma vocação produtivista, mas eu sempre encarei que, assim, que isso não era suficiente, mas era necessário, não se deveria esgotar ali, mas que era importante isso. E eu acho que a trajetória do programa, né, hoje é o programa nível 6, se traduziu esse esforço coletivo na melhoria das condições, principalmente para os estudantes, não é? Aumento de bolsa, a possibilidade de intercâmbio. Então é uma satisfação muito grande olhar para trás e falar que poxa, eu acho que eu contribuí um pouquinho com isso. E o nosso estudo do App Floripa, que também acho que foi um marco, né, em 2009, munido de muita vontade, pouco recurso e muita coragem, e baseado em experiências bem-sucedidas de colegas de outras instituições. Por exemplo, no programa de Pelotas, em Pelotas, no programa de epidemiologia, que é o programa mais importante do Brasil, eles tinham uma experiência de fazer o que eles chamavam de consórcio. Então, todas as turmas de mestrado, independente, o Gustavo, né? Gustavo e o Alisson. Imagina que vocês são alunos de mestrado, cada um com um projeto individual, e você resolve fazer um projeto de epidemiologia. É impossível você conseguir entrevistar, coletar dados de 2, 3 mil pessoas. Mas a ideia deles foi muito sagaz. E se vocês dois trabalhassem juntos, por exemplo, montando um instrumento de pesquisa, que você ia pegar parte desse instrumento de pesquisa e você pegar outra parte, e vocês coletassem esses dados juntos, você ia ajudar, e o programa ia contribuir contratando pesquisadores, mas vocês iam supervisionar, por exemplo, o campo. Bom, nós trouxemos essa ideia para a Floripa, 30 alunos toparam. Então, assim, nós montamos, por exemplo, só para um questionário, vamos supor que tenha 180 questões, dividido por 30, mais ou menos com 10 questões. Nós fizemos um estudo de 2 mil pessoas, que seria humanamente impossível para um mestrando ou doutorando fazer sozinho, sem financiamento. Nós tivemos, isso eu mostrei em estudos, em congresso internacional, eu ganhei R$68 mil. Nossa! Foram produzidas 30 teses e dissertações. Essa foi a primeira onda do App Floripa. E depois a Eleonora se entusiasmou e montou o estudo do idoso, seguindo o mesmo protocolo que está em vigência até hoje, não é? Então, assim, tem 15 anos de segmento de estudo populacional, é uma coisa muito pouco comum no mundo e em países de média renda. E tem uma coisa, Marco, pensando agora nos efeitos mesmo de todos esses movimentos que vocês fizeram, né? Até porque a ideia é a gente pensar a gestão, que hoje você vê, Andréa Cascais está coordenando o primeiro levantamento mundial, porque não existe outro mundo, de população trans. Isso. Estamos chegando em 1.400 pessoas de amostra em 5 capitais. Então, essa fantástico. tradição de pensar estudos grandes, envolvendo com muita gente e colaboração. A ideia de colaboração. Então, é um jogo de ganha-ganha. O que eu não vou fazer, não é possível fazer isso sozinho, mas é possível se nós fizermos em parceria. E para ser parceria, você tem que ter confiança, companheirismo e persistência. E isso foi uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com um grupo de estudantes, que hoje muitos deles são professores, né? Então eu posso citar, por exemplo, a Alexandra foi orientadora orientadora da Karen, né? O João Bastos passou por aqui, o Boy, enfim, então assim, tem um monte de gente, fora outras, a Ione, que está em Aranaguá, a Maruí, que está em Aranaguá, tem a Doroteia Hoffman, que está na Federal do Paraná. Então várias pessoas passaram por aqui. E essa ideia de você conciliar, isso foi um pouco que eu gostaria também de comentar. Eu nunca renunciei
a política, mas sempre procurei conciliar a política com excelência acadêmica, porque eu achava que isso desde a minha época de estudante de graduação, que se eu falasse e eu não mostrasse, assim, eu tinha que ser melhor do que os demais, porque eu era contra-hegemônico. Então eu sempre acreditei muito nisso e acredito nisso até hoje. E isso foi o contexto isso é interessante, você mencionou a política de ações afirmativas aqui na UFSC, que surgiu a partir de um estudo que foi coordenado pelo Marcelo Trachtenberg e por mim, e que eu chamei um jovem muito talentoso para analisar os dados da Coperv, porque naquela época a discussão se dava o seguinte: não, essa coisa de cota, tudo bem, mas tem que ser cota por questões socioeconômicas. E nossa formulação era diferente. Não, vamos testar a hipótese baseado nos dados da Coperv, mais de 100 mil dados socioeconômicos, tal, as notas do vestibular. Nós simulamos o que aconteceria nas carreiras de alto prestígio social, assim é a denominação, não que eu acho bonita essa denominação, mas assim que se chama. O que aconteceria se a gente fizesse o recorte só socioeconômico, mas se fizesse o recorte étnico-racial também. E quem trabalhou com os dados empíricos disso foi o então estudante de graduação, foi um trabalho de iniciação científica, João Luiz Dornelles Bastos. Esse professor hoje está no Canadá, ele deve ser um dos maiores especialistas na questão racial e saúde no Brasil. Ele desenvolveu, inclusive, instrumentos metodológicos para ferir discriminação e tal. Então, assim, de um dado empírico, de uma preocupação concreta, gerou uma pergunta de pesquisa, nós utilizamos os dados empíricos disponíveis, fizemos uma análise, e aí eu vou fazer o gancho para aquilo que o Rodrigo também está interessado em saber, para mostrar para a reitoria na época que, olha, se nós fizermos isso, vai acontecer isso, se nós fizermos isso, pode acontecer isso. E a tomada de decisão em cima da política de ações afirmativas com recorte racial foi baseada nesse estudo, que nós fizemos questão de ser publicado. Foi publicado Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas. Existe essa publicação. Então, assim, esse foi o precursor do movimento de ações afirmativas. Nós estamos falando disso acho que 2008, tá? Nós estamos falando de quase 20 anos atrás. E, bom, e o que aconteceu? A universidade mudou, né? Mudou. Não só Santa Catarina, mas outras universidades. Então, o vínculo com que você estava perguntando, Rodrigo, e no exterior isso é muito forte, é a questão da política baseada em evidência científica, sabe? A tomada de decisão tem que ser embasada por ciência e por boa ciência. Claro que tem toda a questão política mais geral, que é importante, mas se você tiver um estudo poderoso, metodologicamente robusto e que seja validado pela comunidade científica, a chance de você emplacar isso é maior, não é? Então depois eu tive a oportunidade de, recentemente, em Singapura, por exemplo, a seguinte discussão no Ministério da Saúde, uma consulta pública. É consenso que nós temos que reduzir o consumo de açúcar na população por conta de diabetes, de obesidade, de cárie dentária, de várias coisas. Qual que é a melhor estratégia para se fazer? Discussão de taxação de produtos, é uma discussão, mais de 100 jurisdições diferentes, subnacionais e nacionais implementaram isso. A outra coisa é o rótulo nos produtos alimentares, com um esquema de sinalização de trânsito, advertindo o valor nutricional, tal. Era uma segunda hipótese, ou segunda alternativa. A terceira era conjunto, o banimento de toda propaganda de produtos nocivos à saúde. E aí existiu simulação com base em dados do que aconteceria então modelos matemáticos, né, contrafactuais, o que aconteceria se isso fosse se essa fosse a opção. E aí você leva para o gestor, o tomador de decisão, fala, e com uma abordagem de economia da saúde também,
que é outra coisa que a gente faz pouco no Brasil, que é uma coisa muito interessante. Eu falo, pô, eu estou num país que é considerado um dos países mais ricos do mundo, mas o comportamento deles frente à tomada de decisão, parece que quem são ricos somos nós, porque a gente não dá muita bola para isso. Lá, eles toda hora, eles levam em consideração não apenas o caráter econômico da tomada de decisão, mas o caráter econômico também, porque no final da história, alguém vai pagar a conta, né? E o SUS é público e gratuito, e não é gratuito, nós pagamos, né? Então, assim, a discussão de o que se chama, né, em inglês, implementation science é importante, mas o de-implementation também. O que eu retiro que é feito e que não tem evidência suficiente para que a tradição mandou continuar? Na área de odontologia tem vários exemplos e nós estamos trabalhando com isso, né? Então é esse um pouco o modelo de relação entre a produção acadêmica e a política e tomada de decisão. Então é muito interessante o compromisso, isso na Austrália, em Singapura, o compromisso da pesquisa tem um caráter muito pragmático, que às vezes até me incomoda, mas você tem que ter um compromisso com a mudança na prática. E faz sentido, né? Porque se a gente for pensar que recurso público é finito e que você vai ter uma mudança de tempo em tempo nas demandas, na tecnologia, não só você precisa ter essas informações e usá-las para a tomada de decisão, para aquilo que vai crescer, como com certeza você tem que sempre estar monitorando para ver se aquilo Exatamente. que está sendo investido está sendo utilizado, que eu acho que é um problema que nós temos hoje no Brasil, na universidade brasileira, pública principalmente, é que a gente sempre está querendo investimento, mas a gente não faz a análise se aquilo que a gente... O benefício que está sendo... Então, isso é uma coisa necessária, não é suficiente, não, mas é necessário ser feito. E eu acho um pouco paradoxal que a gente não faça isso de uma maneira mais corriqueira, porque assim, quem não dá importância para os recursos, porque está nadando em recurso, que não é paradoxal. Né? Então, assim, o investimento, a mudança, a transição epidemiológica, o impacto disso, a população envelhecendo, metade da população não contribui para a previdência social, nós vamos viver nós vamos ter um problema, não é? E nós vamos estudar isso e oferecer soluções. Pouquíssimas pessoas estão trabalhando com isso no Brasil. Isso para mim é estranho. No meu time eu contratei um economista, especialista em economia da saúde, e ele está, por exemplo, trabalhando na questão da vacinação do HPV para prevenção de câncer, né? Porque vários cânceres são associados com HPV, câncer de útero, né? Câncer de ânus e de pênis, que são, do ponto de vista numérico, pouco frequentes, mas devastadores, e o câncer de orofaringe. Então, assim, ele está estimando, com modelos matemáticos, né? Se você aumentar a cobertura, se você expandir, porque lá, por exemplo, em Singapura, só as meninas que são vacinadas, não os meninos. Se você expandir a cobertura para os meninos também, então assim, você simula diferentes cenários, não da tua cabeça, mas cenários hipotéticos que são passíveis de serem alcançados mediante políticas públicas, e qual o impacto epidemiológico e financeiro, de custo, que estaria. Aí o gestor e a sociedade tem parâmetros para tomar decisão mais informada. Não, eu vou por aqui, vamos pagar isso, mas olha, vale a pena ou não vale a pena, entendeu? Então eu aprendi muito nesse sentido que a gente, só para você ter uma ideia, Rodrigo, nosso grupo, nós temos uma reunião com o Ministério da Saúde a cada 2 meses. A agenda de pesquisa é discutida com o Ministério da Saúde. Que legal! Então assim, a demanda, é claro que nós temos ideia de pesquisa, mas eles têm agenda de pesquisa. Muito legal isso. Entendeu? O pesquisador tem a sua agenda de pesquisa, mas muitas vezes ela é desconectada do que, em última instância, o Ministério da Saúde que está financiando o estudo. Então eles têm direito de demandar, de ter a pauta deles. Olha, eu quero que vocês também, eles tentam convencer, olha, a gente queria que vocês fizessem esse tipo de avaliação, né? Então tem sido importante isso.
Um outro aspecto que eu estava pensando, né, que a gente poderia melhorar sem fazer grandes revoluções de infraestrutura, porque assim, com recursos é muito mais fácil, mas é a nossa falta de mobilidade acadêmica. Isso eu acho uma coisa assim, nós temos um sistema federal e nós temos exemplos aqui na nossa instituição de professores que estavam em outra instituição, quiseram vir para cá, tiveram que abrir mão do seu vínculo, prestaram concurso de novo e voltaram na carreira. É um negócio, isso poderia ser solucionado. Com toda certeza. Isso é uma coisa que, assim, por que eu quero ir para a Bahia? Eu sou professor da Federal de Santa Catarina. Alguém da Bahia quer vir para Santa Catarina. Troca. Isso é positivo. Essa lógica de você estar sempre na mesma... Não precisa ser que nem a gente trocar tanto, mas você estar sempre na mesma instituição a vida inteira não é uma coisa usual, não é bem aceito academicamente, sabe? É considerado razoável um ciclo de 6 anos, 7 anos, e depois a pessoa muda, porque tem outros desafios, deixa de se acomodar. Então isso é uma coisa passível de ser feita, sem grandes mudanças estruturais. Não que as mudanças estruturais não precisam ser feitas, mas estou falando, isso é uma coisa que poderia dinamizar um pouco mais nas nossas intercâmbio e diminuir as desigualdades regionais que nós temos, né? Até porque, né, se você chegou em determinado ponto na carreira, por exemplo, aqui em Florianópolis, que é um grande centro, uma grande universidade, que tem destaque, às vezes até por interesse de pesquisa ou mesmo de extensão, te é interessante, por exemplo, ir para o Nordeste, para o Norte, para o interior, e você leva o que você está... O nosso programa, não sei como é, o nosso Dinter com o Maranhão. Com Amapá, nós não temos com Amapá? Não, com o Maranhão. Com Maranhão. Isso. É difícil a gente ficar indo para... É muito caro muito. Isso. Mas a gente podia ficar um tempo... Tem colegas do nosso programa que se apaixonaram por lá. Então, eu acho que assim, o cara podia fazer lá, isso, seria bom. Claro. Isso é absolutamente factível. Não é... Que mudança estrutural que precisa. Isso dinamiza muito e diminui as desigualdades regionais. E pode ser até um planejamento, né? Exatamente. Tipo assim, cada CEI tem que ser no início do semestre, isso planejado antes, então o colega que vem para casa vai assumir suas coisas e você vai assumir. Exatamente. Não, eu acho que isso é uma coisa que é factível. Marco, e assim, como último ponto, né, até pelo tempo mesmo, né, queria se você pudesse comentar um pouco das diferenças que você percebe de ter sido gestor, de ser gestor hoje no exterior, né, pensando tanto, né, na Austrália quanto agora em Singapura, comparado com o que você vivenciou aqui conosco na UFES. Tá. Isso é interessante, porque eu digo o seguinte: quem passou pelo Brasil, a gente fica cascudo. Você tira de letra. Assim, as dificuldades que nós temos são imensas e são muito difíceis de serem comparadas. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui entrevistado para pegar a vaga que eu fui para a Austrália, aquela entrevista praxe, um painel, grupo de professores de outras instituições, aquela pergunta clássica: mano, por que você está querendo vir para cá, sair de uma instituição que você tem cargo permanente, está bem estabelecido, do teu país, por quê? Eu falei assim, não, porque eu quero viver uma experiência diferente. Não falei que eu ia embora, mas a ideia era ser uma coisa temporária, mas eu disse, mas tem uma coisa que me pesa muito, porque isso certamente é polêmico. Eu acredito que a instituição tem que ter o tripé ensino, pesquisa e extensão, mas isso não significa que cada indivíduo tem que ter. É impossível o camarada ser bom em ensino. Eu acho que é impossível ele ser bom em ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo. E eu sempre gostei de fazer pesquisa, mas eu tinha uma carga horária de aula, como todos os colegas, brutais. E aí eu falei isso. Aí um dos membros do painel perguntou: tá, mas carga horária quanto? Quantifica? Quanto muito? Eu falei: 12, 14 horas. O cara quase deu um pulo, falou assim: o quê? Por semestre?
Eu falei assim, não, por semana. Então assim, é inimaginável. Inimaginável você ter um nível de produtividade que nós temos. Então assim, a gente é bom, né? Mas qual que é a consequência disso? O adoecimento. Porque é o adoecimento. Sim, o que eu aprendi na Austrália foi o work-life balance. Olha isso eu aprendi lá. Sim, ninguém fica na universidade depois das 4 da tarde. Isso não significa que os caras não produzam. Ao contrário, eles produzem muito, mas eles não perdem tempo em coisa desnecessária. Ninguém chega antes das 9 horas da manhã. Sexta-feira, de tarde, ninguém está lá. Então, assim, é aceito socialmente que a jornada é perto de 30 horas. Tá? Isso significa que você não vai... Claro que você vai... É uma tarefa, você vai levar coisa para cá, você vai ler, entendeu? Mas não é essa obrigação de... Então, eu estou falando pela Austrália. Só para um pouquinho. Pode entrar aqui, Fabrício. Estamos gravando aqui, depois na edição. Depois a gente corta. Vocês estão gravando? Estamos falando cafezinho. Vou sair, tá? Tá bom, tranquilo. Vou deixar ele fechadinho para vocês ficarem tranquilos. Perfeito. Não ficar a gente interrompendo. Tá bom. Tá perfeito. Deixa eu deixar uma coisa contigo. Tá bom. Pra te ver com calma depois. Bom, aí tem que assinar depois. Né? Não, pelo contrário, desculpa, mas eu até na reunião ali botei um pouco de água fria. Tá. O Sérgio estava querendo assinar já hoje. Não, mas eu pensei assim, deixa a gente pelo menos escutar um pouco com calma, com Moretti, para ver bem se aquilo por acaso não dá algum zum, não dá algum, sei lá, algum refluxo negativo no momento político, né? Da eleição. Perfeito. Pra gente pensar um pouco com calma. Tá bom, perfeito. Quando tiver um tempinho, dá uma refletida se aquilo tá legal, se a gente talvez faz uma coisa menorzinha. Tá bom. Perfeito. Fica Tá bom, fica tranquilo. Obrigado. bom trabalho aí. Obrigado. Deixa eu só mandar uma mensagem dizendo que vou ter uma reunião na sequência aqui. Deixa eu só avisar. Oi, Rosete, tudo bem? Estou acabando uma entrevista aqui com o nosso amigo, né, Marco Pérez, que tá visitando a gente aqui. Acredito que mais uns 15 minutinhos eu estou liberado, minha amiga. E a gente consegue se falar. Pode ser? Só para passar para vocês, tá? A gente já deu 27 minutos. Se vocês quiserem fazer uma... Eu acho que o último a finaleira. Essa a questão gente parou no que mesmo? do work-life balance. Pô, isso aí eu acho que... Essa questão Vamos só fazer uma pausazinha para depois na edição ficar fácil para eles, né? Pode tocar. Então, esse é um aspecto importante, valorizar isso. A Karen mencionou isso, uma coisa interessante. Não existe nenhuma norma instituída, mas é considerado politicamente incorreto você fazer qualquer reunião na universidade que vai tomar decisões importantes depois das 3 horas da tarde ou antes das 10 horas da manhã. Por quê? Porque isso vai afetar principalmente a impossibilidade das mulheres que vão levar filho na escola, essa coisa. Então você alija as mulheres da tomada de decisão. Essa é uma coisa que eu aprendi e valorizei, sabe? As pessoas não vivem para trabalhar, sabe? O work-life balance. Agora, na Ásia, é outra história, né? É outra história e tem que entender, é outra cultura, a tradição confucionista, é outra filosofia, a gente demora mais um tempo para entender, mas é uma lógica mais workaholic, né? Eu tenho reunião tipo 7h30 da manhã. Nossa. Tenho minha chefe, grupo de WhatsApp, mandando fora de horário de trabalho. Então, assim, na Austrália, então você veja, a questão cultural é absolutamente... E na Austrália seria inaceitável. Se a minha chefe fizesse isso na Austrália, provavelmente ela não seria mais minha chefe. Nossa, que tá certo, eu concordo. Mas no padrão da Ásia é diferente, né? Então eu não falando de Singapura só não, estou falando do Japão, da Coreia, da China, né? Então assim, os caras trabalham muito e não tem uma separação entre... Então é difícil, até do ponto de vista cultural, para a gente também se colocar, embora tenha muito estrangeiro, né? Dos 6 milhões de habitantes de Singapura, 1,5 milhão são talentos nas várias áreas que eles trazem, né? Então assim, só para você ter uma ideia, tem 50 mil australianos, 60 mil britânicos, 70 mil franceses. Então assim,
E essas pessoas têm outra dinâmica. 4 línguas. Então, assim, a diversidade, assim, a gente tem muita diversidade no Brasil, mas a diversidade lá tem a diversidade religiosa que a gente não tem aqui. Então, por exemplo, a gente tem feriado muçulmano, nós temos feriado cristão, os feriados hindus em Singapura. Então, são 4 línguas oficiais, se vivendo com 4 grupos étnicos majoritários, de cultura absoluta, religiões diferentes, costume diferente, dieta diferente, tudo diferente, mas eles convivem bem, entende? Então, é uma outra coisa interessante, a diversidade, como viver na diversidade, falando em harmonia teórica, mas com uma relativa, um contrato social que garanta uma certa paz. Né? Existem contradições, existem tudo, mas existe um respeito à diversidade. Essa é outra coisa que a gente aprendeu bastante, tanto na Austrália quanto na Ásia, né? Com dimensões diferentes. Mas, de novo, o que a gente aprendeu e fez no Brasil nos permite navegar nesses mares revoltosos com tranquilidade, é um pouco de exagero, mas dá para tirar de letra, porque a gente tem um contexto que é muito duro, né? A gente tem que valorizar muito o mérito que a gente tem. E outra, tem muito brasileiro se dando bem aí fora, e não é por acaso, né? Isso é fruto da nossa formação boa também. Então, mais uma vez eu queria agradecer e dizer que eu continuo no programa, não é? Continuo com o meu vínculo, com bastante satisfação, é uma coisa que eu faço por não é nenhuma. Eu falo assim, mas você tem alguma obrigação? Minha aluna de doutorado perguntou, mas você recebe salário? Eu falei, não recebo nada. É uma forma que eu acho que eu tenho que contribuir com o meu país, com a minha instituição, e eu faço isso sem nenhum pieguismo, mas por puro prazer, sinceramente. Tá? Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Imagina, Marco, a gente que agradece, assim, primeiro por tudo que certamente tanto você quanto o Karen contribuíram com a instituição, com o nosso centro de ciência da saúde, né? Mas tem algo que desde o primeiro contato que eu tive com vocês, né? E são pessoas que realmente, das poucas pessoas que eu admiro e publicamente digo isso com muito orgulho, né? Porque são amigos da gente, são pessoas próximas, né? Que é essa implicação com esse ideal de cidadania e de universidade pública gratuita de qualidade, independente de vocês terem deixado de morar no Brasil, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que fica deslumbrada e não somos muito pelo contrário. Eu nunca ouvi uma palavra. Eu tenho um vínculo, assim, estamos nos estendendo, mas só para vocês terem uma ideia, antes da gente vir para cá, e foi um pouco antes do que aconteceu no Rio de Janeiro, Sim. Nós fomos convidados pela Embaixada do Brasil em Singapura, que ia ter o final do Festival de Cinema de Animação. E o Brasil, as pessoas não sabem aqui, ganhou um prêmio de animação, de cinema de animação, e isso foi na Aliança Francesa, então tinha o embaixador da França. Só que o filme parecia que foi premonitório, que ele mostra, o embaixador do Brasil falou, olha gente, o filme é um artista, mas ele não é um filme para incentivar o turismo no Brasil, porque ele mostra a realidade de exclusão e de violência do Rio de Janeiro, sabe? Mas foi um evento também, embaixada, e a gente está sempre presente nesses eventos da embaixada. O presidente esteve do lado, né? Aliás, falou com o Trump lá do lado de Singapura, né? Agora em Kuala Lumpur. Então a gente saiu do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. A gente tem vínculos profundos e que a gente não quer cortar, não é? E eu acho que é possível, não é? Nós temos nossos afetos lá também, os nossos vínculos. Então assim, é tudo muito complicado de romper com tudo, mas a gente tenta conciliar. Então toda vez que a gente está aqui, é sempre muito afeto, é sempre muito intenso. Então eu queria agradecer de novo, Rodrigo. Regina, a gente que agradece. Obrigado. Também de você ter destinado esse tempo, né, para o segundo número aí, o segundo volume do café, né, com gestores, né? E Marco, desejar muito sucesso, muita felicidade,
E venha sempre E pro tá? programa, Essa é a venha nossa sempre. casa. Essa é a nossa casa. Obrigado, Ô, viu? meu amigo.